pessoal, como que ação e reação, né, esse tema que a gente sempre usa, pode cair no Enem? Importante você sempre ter em mente que para a gente ter ação e reação, que é o que a gente às vezes esquece, você tem que ter sempre dois corpos, né? E não tem como você fazer ação em você mesmo. Então, a gente tem dois objetos, um que faz a ação e esse que está fazendo a ação no segundo corpo, ele vai ter que sofrer de volta a reação. Normalmente esses conceitos, esses detalhes conceituais, a gente perde no meio do caminho e a gente tenta ir direto para a parte das contas e isso dá um pouco de problema, né? Então, sempre que a gente tem que resolver problemas que envolvam ação e reação, envolvam leis de Newton, tem algumas coisas que são importantes da gente usar. Como, por exemplo, primeiro, identificar se o objeto está em equilíbrio ou não. Segundo, né, perceber a interação entre dois corpos, se eu vou ter ação e reação, se eu preciso usar isso ou não. E aí, na hora que a gente vai pensar em ação e reação, as coisas mais importantes que a gente precisa ter, que são as coisas mais cobradas, né? Primeira coisa, que ação e reação, elas sempre têm que ter o mesmo módulo, né? A mesma força que é feita, ela vai ser devolvida. A ação e a reação sempre tem módulo igual. Segunda coisa é que, para você ter uma ação e uma reação, esses dois corpos, eles estão específicos aonde atuam cada uma dessas forças. Então, o corpo que faz a ação, o nosso corpo número 1, ele só vai sofrer a reação. A ação ele fez no corpo, digamos, no corpo número 2. Então, essa separação de força em qual corpo é muito cobrada. E é isso que às vezes a gente se enrola. A gente esquece dessa separação de qual força vai estar em qual corpo. E é isso que é a grande jogada. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar, né, essa questão e perceber como que a gente consegue aplicar essa questão de ação e reação, essa questão de equilíbrio de leis de Newton, e a partir daí a gente conseguir chegar na resposta. Então, a questão fala o seguinte: professores do Instituto de Física da UF estudaram a dinâmica do movimento de placas geológicas que compõem a crosta terrestre, com o objetivo de melhor compreender a física dos terremotos. Um sistema simples que exibe os elementos determinantes dessa dinâmica é composto por um bloco apoiado sobre uma mesa horizontal, rugosa e puxado por uma mola, como mostrado a seguir. Para simplificar, eu só desenhei um bloco aqui para a gente ver. A mola é esticada continuamente por uma força F, de módulo crescente, mas o bloco permanece em repouso, até que o atrito não seja mais suficiente para impedir o seu deslocamento. Então vamos tentar entender essa situação, como é que funciona. A gente tem um bloquinho, vai ter aquela mola da figura aqui, e essa mola vai sendo esticada. E a gente tem que lembrar que na questão da força elástica, quanto maior a elongação que a gente faz na mola, maior a deformação, maior vai ser também essa força. Então esse bloco ele vai permanecer em equilíbrio durante um tempo, né, até que você consegue puxar a mola fazendo uma deformação maior. E essa deformação maior vai causar um movimento, né, devido a esse aumento da força. E aí pede para a gente analisar a questão da seguinte forma: enquanto não houver deslizamento, é correto afirmar que... Então, se eu não tenho deslizamento, é porque meu bloco continua em repouso, continua em equilíbrio. E essa é a grande jogada que a gente tem que perceber. Independente do que ele fala na questão, pode ser um enunciado grande ou pequeno, falou que está em repouso, falou que está em equilíbrio, primeira coisa, a força resultante nesse meu objeto tem que ser igual a zero. E é isso que a gente vai analisar. De forma que a força normal e a força peso, elas têm que ter o mesmo módulo, né, para que não haja nenhuma aceleração na vertical e o equilíbrio continua. E, da mesma maneira, a força elástica e a força de atrito também tem que ter o mesmo módulo, para que não haja nenhuma aceleração no nosso eixo horizontal, certo? E aí vamos analisar a opção que a gente tem. Para que isso funcione, para que fique em equilíbrio, a opção A é a melhor opção que a gente tem. Por quê? Ele fala o módulo da força que o bloco faz sobre a mola, e aí que a gente tem que tomar cuidado. Essa força elástica é a força que a mola faz sobre o bloco. A força que o bloco faz sobre a mola é a reação da força elástica, que como elas têm o mesmo valor, você pode considerar que é a mesma intensidade da fel. Ele fala que essa força ela é igual ao módulo da força de atrito, que é o que a gente já tinha considerado. Que essas duas forças que estão em sentidos opostos, elas têm que ter o mesmo módulo para manter o equilíbrio. Logo, se o atrito tem o mesmo módulo que a força elástica, ele tem o mesmo módulo que a reação da força elástica, já que elas têm o mesmo módulo, a mesma intensidade, certo? Então a resposta é a letra A.